Bom dia, estamos aqui novamente para fazer a correção da nossa atividade. Você já sabe como funciona. Eu vou ler as questões, indico que você esteja com seu material aí para você acompanhar e vou estar discutindo aqui cada uma das questões, mostrando as respostas, como eu cheguei, tá certo? Então, acompanha aí no seu material para nós fazermos a nossa correção. Atividade sobre refração. Vamos resolver primeiro a questão A1. Diz o seguinte, acompanha aí a leitura. Certa luz monocromática apresenta o meu material velocidade 1,5 vezes 10 a 8 metros por segundo. Sendo a velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 a 8, determine o índice de refração absoluto desse meio para que a luz se propague. Então, ó, índice de refração mede o que? Mede o quanto a luz interage com aquele meio. É uma comparação da velocidade da luz máxima com a velocidade da luz no meio em questão. Aqui não diz qual é o meio, só diz qual é a velocidade da luz naquele meio. Então, se a gente dividir a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz nesse meio, nós encontramos o chamado índice de refração deste meio que a gente está tratando. Quanto maior for o valor de N, mais refringente nós dizemos que ele é. É um termo técnico da física. Quanto maior o valor de N, quanto maior o índice de refração, mais refringente ele é. Maior a interação da luz com aquele meio, menor vai ser a velocidade da luz naquele meio. Então é só a gente dividir 3 vezes 10 a 8 por 1,5 vezes 10 a 8. Isso aqui é fácil. 10 a 8 com 10 a 8 eu posso cortar, dá 1, né? Cancela. Se eu dividir 3 por 1,5, é claro que dá 2. Observe que é um valor de N vai ser sempre maior ou igual a 1. E é uma grandeza adimensional, não tem unidade. É simplesmente o número 2. Esse é o índice de refração do meio aí dessa questão que a gente está tratando. Tá ok? Como o vídeo está sendo gravado, você pode achar que eu estou um pouco acelerado, mas quando você estiver assistindo, você pausa, faz aí, escreve no caderno, faz aí todo o trabalho que você deve fazer, tá ok? O vídeo não ficar muito longo, vamos seguir para a próxima questão. A 2. O índice de refração absoluto da água é N 4/3 para certa luz monocromática. Qual a velocidade de propagação dessa luz na água se no vácuo é 3 vezes 10 a 5 km por segundo? Observe que ele utilizou quilômetros por segundo. Novamente, daquela equação que a gente viu anteriormente, se N é igual a C dividido por V, a gente faz um trabalho matemático, passa cruzando aí N com V, então a velocidade da luz no meio é a velocidade da luz no vácuo dividido pelo índice de refração. Então eu vou dividir 3 vezes 10 a 5 por 3 quartos. Isso aqui, gente, é nada mais nada menos que uma divisão de fração. Eu vou multiplicar o primeiro, que é 3 a 5, pelo inverso do segundo. O inverso de 3 quartos é de 4/3 é 3 quartos. Certo? 4/3, 3 quartos. Aí eu vou multiplicar 3 vezes 3 dá 9. Dividido por 4, 2,25. 2,25 que vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Tá aqui, ó, a resposta daqui. Simples divisãozinha de fração. A velocidade da luz, o índice de refração da luz no vácuo é 4/3. Se eu dividir a velocidade da luz por 4/3, eu encontro 2,25 vezes 10 a 5 km por segundo. Tá ok? Próxima questão. A velocidade da luz amarela num determinado meio é 4/5 da velocidade da luz do vácuo. Qual o índice de refração absoluto desse meio? Observe, a velocidade da luz amarela ele foi dado já comparado com a velocidade da luz. Quanto é essa velocidade? 4/5 de C. 4/5 de 3 vezes 10 elevado a 8. Então, é só eu determinar o índice de refração da luz amarela nesse meio. É C, velocidade da luz, dividido no vácuo, dividido pela velocidade da luz amarela.
Quanto vale a velocidade da luz amarela nesse meio aí? 4/5 de C. Novamente, outra divisão de fração. Eu posso cortar C com C, C dividido por C dá 1. Aí eu vou fazer 1 vezes o inverso de 4/5 é 5/4. 1 vezes 5/4 é claro que dá 5/4. Esse valor aí, 5 dividido por 4, dá 1,25. Esse é o índice de refração da luz amarela nesse meio aí, estudado, exemplificado nesse exercício. A gente resolveu uma questão dessa como exemplo. Eu falei que muitas vezes lá as questões trazem a velocidade da luz já comparado com a velocidade da luz. Para fazer um certo trabalho de matemática, você acha que é difícil, mas não é. Você vai cancelar os valores de C, fazer uma divisão de fração, é tranquilidade. Para vocês é muito simples. Questão 4. Usando feixes de luz monocromáticos de cores azul, amarelo, vermelho, medir o índice de refração N de cada placa de vidro comum. Certamente a relação entre os valores obtidos foi... Aí tem as alternativas aí. A alternativa correta, gente, é a letra D. Que você poderia encontrar essa resposta facilmente na mesma página da questão, a página 368. Lá em cima tem uma tabela com índice de refração de cada uma das cores. E mostra lá que o vermelho, por exemplo, é 1,513, o alaranjado é 1,514, o amarelo 517, o verde 1,519, o azul 1,526, o anil 1,528, o violeta 1,532. Logo, resposta correta, letra D. O índice de refração da luz azul é maior do que a do amarelo, que é maior do que a luz vermelha. Resposta correta, letra D. A resposta está numa tabela presente aí na página 368. Tá certo? Questão A5. Diz o seguinte: o índice de refração absoluto da água é 4/3 e do vidro 3/2. Determine os índices de refração relativos da água em relação ao vidro e do vidro em relação à água. Isso é também simples. O índice de relação absoluto é uma comparação do índice de refração de um meio com o outro. Então eu vou comparar primeiro o índice de refração da água com o vidro. Eu vou dividir o índice de refração da água pelo índice de refração do vidro. Então eu vou fazer uma divisão de fração. Se da água é 4/3 e do vidro é 3/2, eu vou dividir 4/3 por 3/2. Divisão de fração é a multiplicação do primeiro pelo inverso do segundo. Então, vou multiplicar 4/3 por 2/3. Isso aqui, ó, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 3, 9, dá 8/9. Esse é o índice de refração relativo da água em relação ao vidro. Agora, do vidro em relação à água, é só fazer o contrário. Agora eu vou dividir o índice de refração do vidro pelo índice de refração da água. Novamente, multiplicação de fração. Multiplico o primeiro pelo inverso do segundo. Vou multiplicar 3/2 por 3/4. É claro, logicamente, que vai dar o resultado inverso do que nós fizemos anteriormente. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. 9/8. Porque a gente está comparando 2/2, está fazendo a comparação de um em relação ao outro e depois o de um em relação ao outro. Está fazendo comparações de termos iguais. Então é claro que as respostas vão dar resultados inversos. O índice de refração relativo da água para o vidro, 8/9, do vidro para a água, 9/8. Tá ok? Tranquilamente nós resolvemos questões como essa. Vamos para a próxima questão. Próxima questão é a questão A6. Questão A6, vamos trabalhar agora com lei de Snell-Descartes. Questão A6 diz o seguinte, ó: um raio luminoso monocromático incide na superfície que separa o meio A e o meio B, formando um ângulo de 60 com a normal no meio A. O ângulo de refração vale 30 graus. E o meio A é o ar, cujo índice de refração é 1. Sabendo que no seno de 30 é 1/2 e o seno de 60 é 3, raiz de 3 sobre 2, determine o índice de refração do meio B. Então, o ângulo de incidência é 60, o ângulo de refração é 30. O índice de refração do A é 1.
Ó, nós temos os valores aí de I, R e NA. Então, se você lembrar lá da lei de Snell-Descartes, o índice de refração de A vezes o seno de I é igual ao índice de refração de B vezes o seno de R, é só substituir os valores. NA vale 1, tá aqui. 160 raiz de 3 sobre 2, tá aqui. NB é o que eu vou descobrir, só repetir, 160, 1 meio. Então observa aí, ó. Eu tenho 1 vezes 3, raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3 sobre 2, igual a NB vezes 1 meio. Como esse 1 meio aqui está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Ou então você vai passar, ó, o 2 aqui dividindo passa multiplicando. E o 1 que está multiplicando passa dividindo. Aí vai ficar com 2 vezes 2 sobre 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Isso aqui, é claro, ó, vai cortar 2 com 2, só vai restar raiz de 3. Então, o índice de refração de B vale raiz de 3. Tá ok? Você pode deixar o resultado desses termos mesmo, você não precisa calcular quanto é a raiz de 3 não. Mas se você quiser calcular, o valor da raiz de 3, ele dá aproximadamente aí, ó, a raiz de 3, cadê o resultado? Raiz de 3 aqui, estou fazendo aqui, dá 1,7. Aproximadamente aí 1,7. Não precisa colocar esse resultado aí não. Pode deixar em termos de raiz mesmo. Pode deixar o resultado de raiz de 3. Tá ok? Então os dados estavam todos aí. Substituí na equação e fiz a matemática necessária. Vamos para a próxima questão. Questão A7. A refração de um raio luminoso monocromático. Na refração do raio de luz monocromático, os ângulos de refração e de incidência valem respectivamente 45 e 30. Sabendo que o seno de 45 é raiz de 3, raiz de 2 sobre 2 e o seno de 30 é 1 meio, determine o índice de refração relativo do meio que contém o raio refratado com o meio que contém o raio incidente. Então, ó, o raio refratado vale 45 graus e o raio incidente vale 30. Tá ok? Então, lei de Snell-Descartes, N de A igual a 145, N de B igual a seno de 30. Substituindo os valores, NA é raiz de 2 sobre 2, N de B é 1 meio, vezes 1 meio. Então, como ele quer uma comparação do índice de refração do meio refratado com o meio incidente, lembrando que o meio refratado é o meio A e o meio B é o meio incidente, basta você fazer aqui, ó, você vai fazer uma divisão aqui, que é uma comparação. Você vai passar o NB que está multiplicando para o outro lado dividindo, fica NA sobre NB. E vai passar aqui, ó, o 2 que está aqui multiplicando, passa para o outro lado, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E depois você vai passar aqui, ó, o raiz de 3, o raiz de 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aí vai ficar N de A sobre N de B igual a 2 vezes 1 dá 2, dividido por raiz de 2 vezes 2. 2 dividido por 2, gente, dá 1. Então, ó, aqui em cima eu posso cortar 2 com 2. A resposta final, ó, o índice de refração relativo do meio refratado pelo meio incidente é 1 meio, é 1 sobre raiz de 2. Então você pode, para terminar aqui a resposta aqui, ó, acabou cortando, N de AB, que é o relativo de A do refratado em relação ao incidente, é 1 sobre raiz de 2. Tá aí a resposta, o índice de refração relativo. Questão A8. Tem uma figura, a figura ao lado indica a trajetória de um raio de luz que se propaga do ar para o vidro. Qual o índice de refração do vidro em relação ao ar? Ó, gente, essa figura aí, vocês têm no livro, ela nos mostra aí, tem um círculo aí trigonométrico
e mostra um ângulo, um raio que está incidindo e um raio que e um raio refratado. Ele não dá um valor do ângulo, do seno dos ângulos. Ele dá apenas o ângulo I e o valor do cateto oposto. Para a gente determinar o seno, basta a gente dividir o cateto oposto pela hipotenusa, né? Para a gente determinar o valor do seno desse ângulo I. A mesma coisa com o valor do seno do ângulo R. A gente vai dividir o cateto oposto 2 pelo valor da hipotenusa, que a gente não tem. A gente pode chamar esse aí de um valor X qualquer. Aqui eu chamei o valor de R, por exemplo. Então, o seno do ângulo de incidência é o cateto oposto 3 dividido pela hipotenusa R. O seno do raio do ângulo de refração é 2, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa R. Da lei de Snell-Descartes, o índice de refração do A vezes o seno de I é igual ao índice de refração do vidro vezes o seno de R. Substituindo os valores, observe que depois eu vou cancelar R com R, não preciso nem saber quanto é o valor da hipotenusa. Então, o índice de refração do A, 3, o índice de refração do A vezes 3 dividido por R é igual ao índice de refração do vidro vezes 2 dividido por R. Como eu estou fazendo a comparação do índice de refração do vidro com o A, eu vou passar aqui, ó, o NA dividindo, que está multiplicando um lado, passa dividindo por outro. Então fica NV dividido por NA, que é o índice de refração do A. Vou passar o R de um lado, passa para o outro lado, está multiplicando, está dividindo, passa para o outro lado, dividindo. Fica R dividido por R, aí que eu vou cortar. E o 2 que está aqui, de um lado, multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Aí no final eu vou ter NV dividido por NA, é 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1 meio. Logo, o índice de refração relativo do vidro com A é 1 meio. Desculpa. Ok? Novamente, ó. Eu quero comparar o índice de refração relativo do vidro com A. Eu vou passar o índice de refração do A para o outro lado, está multiplicando, passa para o lado dividindo. O R vai passar para o outro lado multiplicando, corta R com R, o 2 passa para o outro lado dividindo. Faz um trabalho matemático, tá certo? Estou multiplicando cruzado. Última questão, traz aí também uma imagem, um raio de luz monocromático se propaga num certo meio, num meio líquido para o ar. O índice de refração do ar é 1. Aí tem a imagem. Em experiências sucessivas, mediu-se o ângulo de incidência e o ângulo de refração, sendo obtido o gráfico correspondente dos senos abaixo. Aí tem o gráfico do seno de I em relação ao seno de R. Determine o índice de refração do líquido. Como a gente tem um gráfico, gente, isso aqui é bem tranquilo, a gente pode perceber aqui pelo gráfico, quando o seno de I é 0,75, o seno de R vale 1. Então a gente pode usar esses valores aí como referência. Ó. Do gráfico, seno de I vale 0,75, seno de R vale 1. Então, da lei de Snell-Descartes, o índice de refração do líquido vezes o seno de I é igual ao índice de refração do A vezes o seno de R. O índice de refração do líquido vezes 0,75 é igual ao índice de refração do A, que vale 1, vezes o seno de R, que vale 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, eu vou passar o 0,75 dividido por 1. Esse valor aí, ó, dá 1,33. Esse é o valor do índice de refração do líquido. Não diz qual é o líquido, mas o índice dele é 1,33. Tá ok? Então a gente finaliza aqui a nossa correção da atividade. O vídeo está gravado, está à sua disposição aí no YouTube. Assista com calma, pausando, copiando o que você fez, você não fez, o que você errou. É importante você corrigir estas atividades. Um abraço e até outro momento.